Como é aprender Power BI na vida real sem ter aquela constância perfeita? Se você não me conhece, eu sou a Jéssica, analista financeira, e nesse canal aqui eu estou registrando todo o meu desafio aprendendo Power BI em 180 dias. Já era pra gente ter aí uns 30 vídeos, porque já se passaram 30 dias desde que eu iniciei esse desafio. Mas a vida, ela tem alguns contratempos, a gente tem alguns imprevistos que acontecem e que não permite que sigamos um plano a qual decidimos. Já era para eu estar iniciando o meu segundo mês aqui de estudos, mas eu vou falar um pouquinho agora do que aconteceu, que me impediu aí de ficar mais de 30 dias sem estudar Power BI, sem praticar Power BI, sem viver o Power BI. Eu sou analista financeira e no meu trabalho eu sou responsável por um departamento, não um departamento, mas eu sou responsável por uma certa atividade e nessa atividade houveram algumas mudanças e eu fui responsável pela implementação dessas mudanças e aconteceu bem uma semana após eu decidir que eu iniciaria esse processo, esse desafio, compartilharia tudo aqui no meu canal. No decorrer da segunda semana do projeto Power BI em 180 dias, isso lá no finalzinho de novembro, aconteceram algumas mudanças nessa atividade que eu executo, e inclusive eu fui responsável pela implementação de melhorias nesse departamento, mas o projeto ele não ocorreu conforme havíamos planejado. Eu fiquei à frente desse projeto, eu fiz todo o projeto, eu não participei dele desde o início, eu peguei a pontinha do projeto, mas a parte de execução ela ficou sobre a minha responsabilidade, sobre a minha gestão, e eu não imaginava que eu teria tantos problemas com esse projeto. E devido a esses problemas, eu tive que aumentar a minha carga horária de trabalho para solucionar todos os erros que aconteceram nessa implementação, nessa mudança. Eu fiquei trabalhando 10 horas, todos os dias eu tinha que trabalhar mais, porque eu tinha um problema e eu tinha que resolver esse problema e eu não tinha muito apoio para poder solucionar esse problema. Então eu precisei trabalhar alguns dias não. Para ser bem exatos, eu tive que trabalhar um mês, todos os dias a mais no meu horário de trabalho, para poder encontrar uma solução para esse problema que aconteceu nessa implementação. Conforme os dias foi passando, eu consegui corrigir alguns problemas de forma manual, mas o problema estava na raiz. A raiz não havia sido corrigida, a raiz não havia sido ajustada e por isso os erros permaneceram no longo das semanas. Com isso, eu tive a ideia de refazer todo o projeto, reestruturar todas as informações que eu havia subido para o sistema, e essa reestruturação eu fiz em uma semana. Eu fiquei uma semana ajustando o erro manual, aí eu percebi que não ia dar certo. Na segunda semana eu decidi reestruturar todo o projeto, começar a fazer todo o projeto do zero de uma outra forma. Na terceira semana implementamos as informações do sistema e na quarta semana validamos todas as informações executadas na semana anterior e graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, tudo deu certo. E agora, em dezembro, eu consegui finalizar essa tarefa e posso voltar aqui a ter foco nos meus estudos e no meu desafio aprendendo Power BI em 180 dias. O que eu aprendi com isso? A falta de tempo, ela me fez não ter constância no meu desafio, mas isso não significa que eu não sou uma pessoa constante. É claro que eu tenho dificuldade para ser constante em algumas coisas, em algumas tarefas, mas não significa que eu não sou um constante, não significa que você não é constante.
acontecem algumas coisas no decorrer do nosso dia a dia para que a gente possa dar um passo atrás, refletir e achar alternativas para poder continuar. E hoje é dia 27 de dezembro, hoje é domingo, se eu não me engano, 27, 26, 27 de dezembro, não lembro certinho. Praticamente 30 dias após eu ter iniciado o desafio, eu consegui terminar a minha tarefa na semana passada. Então, hoje, dia 27 de dezembro, eu estou retomando o meu projeto Aprendendo Power BI em 180 dias, embora já tenha se passado 30 e eu não fui produtiva nesses 30 dias. Porém, eu aprendi que, por maior que seja o problema que eu estou passando ou vivenciando, sempre haverá alternativas para corrigir esse problema. Então, se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por algum imprevisto no seu trabalho, respira. Se você está fazendo de uma forma e não está dando certo, respira, calma, pensa como que você pode fazer diferente e que pode ajudar a melhorar ou a resolver esse problema. Nos primeiros dias, quando eu estava com um problema no meu trabalho, eu pensei, meu Deus, como que eu vou resolver isso? E eu só queria resolver. Comecei a fazer as coisas de forma manual. Só que não estava resolvendo. Eu tinha que mudar a minha estratégia, eu tinha que mudar o meu caminho para eu conseguir, de fato, solucionar o problema. Foi quando eu parei e falei pro meu gestor, olha, não tá funcionando. Não tá funcionando. Eu vou refazer de uma forma diferente e eu acredito que vai dar certo. Eu ainda não sei como fazer, mas eu vou refazer o processo, vou pensar numa forma de fazer isso daqui de forma mais eficiente e rápida. Foi quando eu decidi retomar o processo, peguei o meu material, dei uma analisada com mais calma. Com os erros eu aprendi a solucionar, a resolver os problemas. Então, com base nessa experiência que eu adquiri aí nessa semana fazendo os ajustes manual, eu tive a ideia de fazer de uma forma diferente. E simplesmente pelo fato de ter essa ideia com a cabeça mais fria, mais relaxada, e ter essa ideia de fazer diferente, me poupou praticamente 2 semanas que eu havia perdido fazendo trabalho manual. Em uma semana eu corrigi, na outra semana já estava no sistema funcionando perfeitamente, estava só validando as informações. Então, assim, você só precisa de calma. Eu só preciso ser uma pessoa mais calma. Porque com relação ao trabalho, sempre quando eu tenho alguma dificuldade, sempre quando eu tenho algum problema, eu quero resolver ali agora, rápido, pra ontem. Só que na vida, as coisas nem sempre vão funcionar de forma com que a gente quer. Então eu tive que perder 2 semanas para entender como que funcionava o processo, 1 semana para refazer todo o meu projeto e a última semana para poder validar tudo que eu tinha refeito. E hoje eu aprendi que eu preciso ter paciência. Eu preciso pensar de forma mais inteligente. E não é porque eu não prossegui, eu não consegui estudar Power BI nesse período que eu estava sem tempo, que eu sou uma pessoa sem constância. Tudo tem um tempo, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, eu acredito que agora, depois de ter passado por todo esse processo, eu estou, enfim, em paz comigo mesma e retomando o meu projeto Aprendendo Power BI em 180 dias. Agora a gente tem 30, 60, 90, 120, 4 meses? Não sei, 4 ou 5 meses. Só sei que o prazo que eu dei para eu terminar meu Power BI foi até abril de 2026. E eu tô retomando hoje, dia 27 de dezembro de 2025. E agora, os próximos passos é continuar o meu curso, de onde eu parei. Eu estou fazendo um curso no Data Sciences, acredito que é assim que se pronuncia. É um curso de BI gratuito e ele é muito, muito bom. Então, assim, para os próximos meses, a minha expectativa é terminar esse curso e, em seguida, ir mostrando aqui no meu canal como executar, como fazer, como usar de fato o Power BI. Espero conseguir
finalizar isso em 3, 4 meses, em abril, né, sendo mais direta, e eu espero terminar todo esse curso, todo esse planejamento em abril de 2026, e aqui nesse canal eu vou registrar, eu vou continuar mostrando toda a minha evolução de forma mais sem pressão, sabe? Sem você precisa ser constante todos os dias, você precisa ser perfeita. Não, esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é simplesmente continuar os meus estudos de uma forma muito mais leve, sem pressão, com a constância, sem ser obrigação. Ser uma pessoa constante, mas sem ter aquela obrigação de fazer aquilo. Te vejo no próximo vídeo. Beijo!